Hello there, my name is Thiago and this is Inglês Everywhere, the podcast that helps you improve your English. I want to invite you to join me every week to take you to the next level, listening to all kinds of content, stories, interviews, chats, and a lot more. Welcome to Inglês Everywhere. Olá, ouvintes do Inglês Everywhere, sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou trazer para vocês a quarta parte sobre falsos cognatos. Assim que você terminar esse episódio, se você ainda não ouviu as 3 primeiras partes, eu recomendo, tá bastante interessante. Cada episódio com 5 palavras que geram aí uma certa confusão pela similaridade de som com o nosso idioma. E como de praxe, eu quero convidar vocês a seguir, então, o podcast na plataforma de sua preferência e também compartilhar com outras pessoas que têm interesse em complementar os seus estudos de inglês. Dessa forma, a gente consegue atingir um número maior de pessoas e contribui aí para que elas possam ganhar cada vez mais fluência e confiança no idioma. Não deixem também de me seguir no Instagram, no perfil Inglês Everywhere. Sempre que possível, eu posto algumas dicas interessantes nos stories e você fica também sabendo sobre tudo o que acontece aqui no podcast. And now, without further ado, let's get right into it. O primeiro falso cognato deste episódio normalmente gera muita confusão, que é a palavra actually. Actually, a gente naturalmente, instintivamente faz associação com atualmente. No entanto, actually significa na verdade, de fato. Por exemplo, what did she actually say? What did she actually say? Então, o que ela falou de fato? That we can actually create a new generation of smart drugs and mind-altering chemicals, both internal ones and external ones, that we can use to make well people better. It's deeper than all of that. The cause of our troubles is actually the complexity that science has given us. Bom, mas se actually não é atualmente, como é que a gente fala atualmente? A gente tem várias opções para atualmente. Dentre elas estão nowadays, today. Today a gente não usa somente para se referir ao dia de hoje, pode ser também em referência ao que está acontecendo por agora, atualmente. A gente pode também falar now, currently, vai depender muito do contexto. Então, nowadays, today, now, currently. Por exemplo, nowadays, most kids prefer going online to reading books. Nowadays, most kids prefer going online to reading books. Nowadays, we see people texting everywhere, on buses and trains, while driving or walking, even in bathrooms. I'm currently working with students in both California and Colorado to do the same because we believe that students everywhere deserve a chance to feel better. A minha segunda seleção deste episódio é o falso cognato college. College soa como colégio, mas college, na verdade, nos Estados Unidos, no inglês americano, é uma segunda alternativa, mais informal, para se referir à faculdade. Então, por exemplo, she's doing business studies at a local college. She's doing business studies at a local college. My mother was an artist, my father was a college professor, and I am truly grateful for my upbringing. My daughter's 20, she's a college student. She sleeps with her cell phone. So do I. Bom, já colégio, escola ficou fácil. A gente usa a palavra school. Por exemplo, even good students say homework is what they most dislike about school. Even the good students say homework is what they most dislike about school. That vision kind of haunted me as I grew up and I went to school and I dropped out and dropped in and sometimes that little boy would be at school. He'd suddenly pull a knife on his fellow classmates. O nosso terceiro falso cognato, então, de hoje é a palavra sensible. Sensible acaba soando como sensível, mas sensible, na verdade, tem um sentido muito diferente. Ele significa sensato.
sensato. Por exemplo, the sensible thing is to leave them alone. The sensible thing is to leave them alone. Então, a coisa sensata é deixá-los sozinhos, deixá-los quietos. Sensible. I don't think that is a sensible way for us to approach this. If ever there was a sensible development, it's the campaign led by the World Health Organization to reduce smoking around the globe. E sensível é sensitive, or sensitive. Então, sensible, sensato, sensitive, sensível. Por exemplo, he was always so sensitive and caring. He was always so sensitive and caring. Making the system sensitive to this fundamental distinction between necessary and unnecessary suffering gives us our first of 3 design cues for the day. You're a very sensitive reader, and I think that is the message. I think the message is fear is a waste of time. A quarta seleção de hoje é a palavra parents. Parents soa como parentes, mas significa pais. A palavra parent acaba sendo uma forma neutra para a gente se referir tanto ao pai quanto à mãe. Então, eu posso também utilizar na forma singular, parent, e aí a gente não vai saber se é mãe ou pai. Vai depender do contexto para a gente saber qual é de fato o gênero. Mas parent, então, é um termo neutro. Por exemplo, children need their parents. Children need their parents. Então, as crianças precisam dos seus pais. If we did, then every parent would have the confidence to name their child the moment that child is born. The doctors told me and my parents point blank that I had about a 35% chance of long-term survival. Mas então, parentes. Para a palavra parentes, a gente usa o termo relatives. Relatives. Por exemplo, he was visiting relatives in Scotland. He was visiting relatives in Scotland. I've got distant relatives in Norway who are some of my best friends in this world because we took the initiative to find them. But many of their friends and relatives have already died. E para a gente finalizar, então, com chave de ouro, eu tenho a palavra eventually. Eventually. Na verdade, a palavra eventually pode ser eventualmente, mas é também possível utilizá-la com o sentido de finalmente. Então, por exemplo, our flight eventually left 5 hours late. Our flight eventually left 5 hours late. Nosso voo finalmente saiu com 5 horas de atraso. Eu só queria acrescentar aqui, então, que a palavra eventually tem um sinônimo também de in the end. In the end tem esse mesmo sentido, que é diferente de at the end. At the end significa no final. No final do mês, por exemplo, at the end of the month. No final do livro, at the end of the book. Mas nessa ideia de finalmente, a gente pode dizer in the end ou eventually. But eventually we're all going to move in that direction, so why not now? Eventually, my teacher called me out, Chris Bays. He said, "You failed, Lupita, haven't you?" And at that point, I let it all go and broke down and cried audibly. Okay, so now let's recap all the false cognates. O primeiro falso cognato foi actually, que significa na verdade. Por exemplo, no, I'm not a student, I'm a doctor actually. O segundo falso cognato foi college, que significa faculdade. Por exemplo, she wanted to go to college to become a nurse. O terceiro falso cognato foi sensible, que significa sensato. Por exemplo, say something sensible. O quarto falso cognato foi parents, que significa pais. Por exemplo, he's still living with his parents. E por fim, o falso cognato eventually, que significa finalmente. It might take him ages, but he'll do it eventually. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem mais um episódio e não deixe de compartilhar com outras pessoas que possivelmente têm interesse também por este tipo de conteúdo. Até mais!
Thanks for listening. You can send me suggestions on Twitter, Instagram, or by voice message. Also, follow us on your favorite streaming platform to check out for the next episode. On ingleseverywherepodcast.wordpress.com, you can have some further information about our show episodes, including transcripts. See ya!